A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, todos que estão acessando o meu canal Joselito Rocha. Por isso que eu já digo, dê like, se inscrevam, compartilhem, façam comentários, ajude esse canal a se movimentar no algoritmo, para que o Evangelho da Graça seja pregado a todas as pessoas, como o Senhor Jesus, e de pregar o Evangelho a toda criatura. E essa é uma ferramenta importante, que a plataforma do YouTube também alcance vidas. A palavra que eu tenho para essa semana se encontra no livro dos Salmos, no capítulo 127. Aqui nós temos a nossa mensagem de hoje com um título que diz assim: tudo vem de Deus. Alguns teólogos dizem, na sua maioria, que esse salmo foi Salomão que escreveu, como está no meu subtítulo aqui. É um cântico de Salomão. Mas alguns dizem que foi Davi que escreveu para o seu filho. Essa é a autoria de um ou de outro. O importante é a mensagem que foi preservada até os dias de hoje pelo Espírito Santo de Deus, que eu quero compartilhar com os irmãos, com aqueles que estão assistindo o canal, que são simpatizantes da nossa fé em Cristo. A palavra do Senhor diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada e repousar à tarde, e comer o pão de lágrimas, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos do Senhor são herança do Senhor. Os filhos, são herança do Senhor. E o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurados o homem que enche deles a sua aljava, não serão confundidos quando falarem com seus inimigos à porta. O que o Senhor quer dizer a essa manhã e qual a interpretação, a exegese para esta palavra? O salmista aqui, ele tem 3 pontos nessa mensagem. Ele fala de segurança, ele fala de prosperidade, ele fala de fecundidade. O que é o aspecto da segurança? Que ele diz que é em vão. Primeiro ele começa a edificação de uma casa, que pode ser uma casa, literalmente, uma construção, como pode ser o nosso trabalho, o nosso dia a dia, esse trabalho que eu faço aqui toda semana. Em vão será esse trabalho se o Senhor não edificar esse trabalho, se eu não confiar em Deus. A provisão que Ele me deu de um telefone com uma certa qualidade para poder gravar essa mensagem, que o meu canal seja abençoado e se multiplique, que Ele me dê robustez, condições, uma voz, paciência, que eu estude para poder trazer uma palavra para vocês. Isso é importante. Eu nunca escondi de ninguém aqui, daqueles que me acompanham através do meu canal no YouTube, que eu tenho algumas enfermidades, como a minha esposa também. E continuo pregando a palavra aqui na minha casa. Se Deus me deu essa ferramenta, eu faço o meu trabalho na igreja online e logo que termino lá, eu venho para cá para gravar essa mensagem. É justamente por isso. Para que a mesma mensagem, às vezes lá é um pouco mais longa, aqui é um pouco mais resumido por causa do tempo que eu tenho no YouTube, que é só de 15 minutos, que essa mensagem chegue no teu coração. Então, em vão edifica a pessoa uma casa se o Senhor não edificar. Em vão será o meu trabalho se Deus não tiver nele, se eu não orar a Ele, pedindo compreensão, pedindo perdão pelas minhas faltas, pelos meus erros, entregando todo o meu trabalho nas mãos dele. Porque se eu trago uma palavra aqui, é Deus que me inspira isso. Eu estudei porque Deus me deu as ferramentas para ter estudado. Os livros, o alcance. Tem aqui, na minha escrivaninha, tem outras bíblias aqui, tem um livro de teologia e a gente tem as ferramentas. Tem muita coisa que está guardada aqui, porque eu já estudei. Muita coisa que eu prego, eu já estudei há muito tempo. E algumas coisas são recentes. Amém? Então ele também fala no mesmo versículo 1. Em vão vigia o sentinela se o Senhor não guardar a cidade. Eu falo do Rio de Janeiro, do subúrbio do Rio, do bairro do Encantado, onde eu sou pastor auxiliar, na primeira igreja batista do Encantado.
E nós sabemos que o Rio de Janeiro, assim como todo estado, como todo o Brasil, como todo mundo, há conflitos. Eu falo sempre nas minhas orações do conflito de Israel, lá com o Oriente Médio, orando por todas aquelas nações ali, por Israel, pela Palestina, pelo Irã, pelos países árabes ali, porque nós temos que fazer esse dever. Nós sabemos que muitas das vezes essa paz tão esperada não aconteceu. Mas também sabemos que pela sua palavra, a palavra do Senhor diz que em 1 Tessalonicenses capítulo 5, ele diz: quando se ouvirem falar em paz e segurança, virá logo após repentina destruição. Mas mesmo assim nós continuamos orando. 1 Timóteo capítulo 2, orando por todos os homens, por tudo que tem autoridade, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, porque Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens, e é do coração de Deus o desejo de que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Então essa é a palavra que eu prego aqui toda semana, com textos diferentes, mas sempre a mesma mensagem, a mensagem da cruz, a mensagem de Cristo, a sua promessa, a promessa da sua vinda gloriosa. Então ele diz: em vão vigia um sentinela se o Senhor não guardar a cidade. Temos a PM, temos a Polícia Civil, temos os guardas municipais, mas em vão vigiam eles se o Senhor não guardar a cidade. Então Deus não está guardando o mundo, é o que eu acabei de falar agora. Quando tiver a paz tão esperada, essa primeira paz, que não é a paz que Deus implantará diretamente, ele vai permitir que o anticristo conquiste essa paz no mundo, de cessar todos os conflitos, as diferenças ideológicas, as diferenças políticas. Mas a palavra do Senhor diz: quando vier a paz e a segurança, virá repentina destruição, o cumprimento do fim, e o Senhor Jesus volta gloriosamente. E vem o juízo. Por isso que a palavra do Senhor diz em Hebreus 9, 27: viverá um homem uma só vez e depois disso segue-se o juízo. Assim como Jesus veio uma vez para se sacrificar e perdoar os nossos pecados, ele virá uma segunda vez para consumar essa salvação sobre as nossas vidas. Então nós temos que ter essa confiança na palavra que diz aqui. Logo, o primeiro versículo, ele está falando, o primeiro e o segundo versículo aqui que diz assim: inútil é levantar de madrugada e repousar à tarde e comer um pão de dores, pois assim Deus dá o sono aos seus. Irmãos, muitos acordam cedo e dormem tarde e trabalham e se esquecem de agradecer que Deus deu a saúde, que Deus deu o emprego. Então tudo tem relação aqui com o versículo 1, essa segurança. De nós saímos de casa, como diz o Salmo 121, verso 8, eu sempre falo: guardará a minha entrada e a minha saída desde hoje para todo sempre. O Senhor nos guarda. E temos sido guardados no ônibus, temos sido guardados nos carros, temos sido guardados no trem. Você que está me ouvindo pode ter sofrido um assalto, alguma coisa toda, mas Deus preservou a tua vida. Quantos têm o carro levado e preserva a vida? E outros não. Não que um seja melhor do que o outro, porque às vezes uns morrem de tiro em assalto, outros são agredidos quando são levados de carro e vão a óbito também. São sequestrados, tem sequestro relâmpago. Mas não significa que essas pessoas são derrotadas. É a vontade de Deus. E por que nós passamos por tantos problemas, pastor Zé? Nós passamos por causa do pecado. Porque por um homem, Adão, o pecado entrou na humanidade por causa de uma desobediência, uma rebeldia contra Deus. Mas Jesus, o novo Adão, ele nos livra do pecado. Por isso que ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado. Mas isso tudo só vai ser concretizado, o fim de todas as coisas, na sua vinda gloriosa.
Então ele nos deixa a sua palavra para que nós sejamos edificados. Então ele fala, eis que os filhos são herança do Senhor, fruto do ventre do seu galadão. Ele fala da questão de flechas aqui, ele fala, são flechas na mão do valente, porque a flecha vai para atingir um alvo, né? Assim são os filhos da sua mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles as suas aljavas. Quer dizer, a aljava, a embalagem que se colocam as flechas. Então ele está falando dessa prosperidade, dessa fecundidade. Não serão confundidos quando falarem com seus inimigos à porta. Às vezes temos inimigos, pessoas que não gostam de nós. Mas o Senhor diz, ama quem vos persegue, ama quem vos odeia. Essa é a palavra que traz segurança, prosperidade material, emocional e espiritual. Muitos pregam aí a teoria da prosperidade, diz que crente não tem doença, crente não tem dificuldade financeira, crente não fica desempregado, é falta de fé. Não, meus irmãos. Jesus passou pelas dificuldades. Até na morte da sua cruz ele disse, leva de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade, não a minha. Sentiu angústia na sua alma. Os apóstolos todos passaram por dificuldades. Pedro disse ao coxo na porta falando, não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou. O que ele tinha? Jesus Cristo. O Evangelho de Deus, ele é diferente de muita coisa que está sendo pregada por aí. Então, irmão e irmã, pessoas que visitam o meu canal, fiquem com essa palavra de esperança, com um título que diz, tudo vem de Deus. Eu vou repetir o versículo 1 desse salmo. Uma parte, em vão vigia o sentinela se o sol não guardar a cidade. Em vão edifica o construtor a sua casa se o sol não a edificar. E muitas das vezes a casa edificada somos nós mesmos. Por isso que o prudente, o construtor, faz a sua casa sobre quem? Sobre a rocha. E rocha representa Cristo. Que essa palavra fique no teu coração. Se inscreva no meu canal, dê likes, compartilhe. Escreva nos comentários. Dê